pessoal, começando mais um boletim informativo do canal Nós e o Universo. E hoje o assunto é o planeta X, Nibiru, Ecólogos. Na realidade a gente prefere chamar de o nono planeta, e eu vou explicar o porquê. Para começo de conversa, é o fato de eu estar aqui, eu, oceanógrafo, estar aqui falando sobre um assunto tão polêmico como esse, é porque realmente eu fui beber, a gente foi se instruir, se alimentar em uma fonte extremamente confiável e que se dispôs, de fato, a abrir essas informações para a gente. Essa pessoa que não mora no Brasil e que efetivamente tem sido perseguida pelas autoridades, por membros da comunidade científica, por conta do que ele sabe e tenta divulgar acerca desse astro. Acontece que as informações que ele tem e que eu pude fazer uma espécie de contraponto, checar novamente, me fizeram crer sem sombra de dúvidas de que existe de fato um planeta intruso, vamos dizer assim, no nosso sistema solar. A palavra intruso é um pouquinho forte para ele porque, segundo esse mesmo astrônomo, esse planeta faz parte do nosso sistema solar e o grande X da questão é que a órbita dele é tão demorada, é tão extensa, que ele demora muito tempo para retornar para o eixo do nosso sistema. Então, ele fica mais tempo fora, tanto tempo que nós, seres humanos, o estamos vendo praticamente pela primeira vez. A NASA sabe dele desde 1979. Duas sondas, inicialmente uma Voyager, se não me engano, capturou o sinal dele, ou a imagem dele, em meados dos anos 80, 79, e depois na sequência anos 80 e 90. Até o satélite Sorro chegou a fotografá-lo. É um planeta, na verdade é uma estrela anã, e uma estrela anã, para quem não sabe, é uma estrela fracassada. Deixa eu explicar um pouco melhor. Ele é classificado como uma estrela anã marrom. Só que ele é sólido, ele é denso, ele é rochoso. Então, em tese, não seria mais uma estrela. Mas ele ainda fica na categoria de estrela, as pessoas continuam chamando ele de estrela, porque na realidade o tom acastanhado dele, o tom marrom dele, é por conta dele não ter conseguido startar a fusão do hidrogênio que ele tem dentro do núcleo dele. Então ele tem um espectro de luz muito fraco. Só que isso não quer dizer que seja um planeta para ser, ou uma estrela para ser desprezada. Na condição de estrela, ele é chamado de estrela fracassada, porque ela não conseguiu brilhar. Tá? Só por conta disso, porque nos outros aspectos, como vocês vão ver, o planeta é extremamente imponente. É uma estrela massiva, é um planeta massivo, como eu já disse, é um planeta rochoso. Então ele é massa pura, ele é rocha pura e, portanto, tem uma força gravitacional muito alta. Em termos de dimensão, ele é 7 vezes o tamanho da Terra. Alguma coisa calculada em torno de um diâmetro de 91 mil quilômetros. Só para vocês terem uma ideia, o diâmetro linear, o diâmetro da Terra, de ponta a ponta, é de 12.700 quilômetros. O dele é de 91 mil quilômetros. É um planeta grande, massivo. Nesse momento, ele já passou por detrás do Sol. Até acredito que algumas imagens que são vistas hoje na internet têm algum tipo de verdade naquelas imagens, não foram realmente manipuladas, porque nesse momento ele passou por trás do Sol e ele está do lado do Sol, do lado, entre aspas, né? Está na direção, assim, alinhado lateralmente com o Sol e de frente para a Terra. Por isso que algumas pessoas estão conseguindo visualizar uma bolinha pequenininha do lado do Sol em certos momentos, principalmente no cair da tarde. Vamos pensar um pouquinho direito a respeito disso? Ninguém sabe direito a velocidade dele nesse momento porque ele ainda está preso à força gravitacional do Sol. Vai acontecer aquele tal de efeito Stirling, já ouviram falar? Que quando a nave ou o corpo celeste contornam outro corpo maior,
quando ele se liberta da força gravitacional, ele acelera. E é o que vai acontecer com ele daqui a pouco. Assim que ele acelerar, os astrônomos vão ser capazes de calcular a trajetória orbital dele com precisão e a velocidade dele, que é muito importante. Por que a velocidade dele é muito importante? Porque acontece que essa velocidade vai determinar o tempo de aproximação em relação ao nosso planeta. Tem algumas outras imagens andando pela internet, a gente não sabe dizer ao certo, mas algumas apresentam uma cauda na figura dele. E é de fato confirmado por esse astrônomo que esse corpo celeste vem com uma cauda muito grande e uma cauda magneticamente poderosa. Ele vem arrastando grandes quantidades de prótons, elétrons e outros elementos atômicos e também vem trazendo a reboque outras luas. Por que outras luas? Porque a força, como eu já disse, gravitacional dele é tão grande que ao passar em outros sistemas, ele acabou rebocando, atraindo para a cauda dele algumas luas. Espera aí, não vai pensar... Calma, deixa eu terminar de falar. O que acontece? Assim que os astrônomos calcularem a velocidade dele e o tempo de aproximação em relação à Terra, aí sim nós vamos ter algumas situações interessantes por aqui. Provavelmente quando ele chegar na altura de Marte, ele vai começar a influenciar alguns processos aqui na Terra. Como vocês todos sabem, nós estamos em pleno processo de inversão dos polos magnéticos, nós estamos aí com também processos ligados às mudanças climáticas, mas eu tenho que dizer para vocês que a influência gravitacional e magnética dele vai acelerar e vai modificar o comportamento desses processos que hoje estão do jeito que a gente vem falando para vocês. Então, algumas pessoas têm se preocupado muito em colocar informações sobre ele, sobre esse planeta, as influências dele, que o mundo vai acabar, que o mundo isso, que o mundo aquilo. Eu tenho para dizer para vocês o seguinte, mais uma vez eu reforço, nós não somos donos da verdade, mas existe uma coisa que a gente deve realmente considerar. Se ele tem essa massa toda, se ele tem essa força gravitacional tremenda, se ele tem uma cauda carregada magneticamente de uma forma assim estrondosa, ele vai causar alterações aqui com certeza. Agora, esse mesmo astrônomo me deu como horizonte de tempo para aproximação em relação à Terra desse corpo celeste entre 3 e 6 anos. Por que essa variação tão grande, 3 para 6? Porque nem ele mesmo, e nesse ponto eu digo que é muito confiável essa informação, ele disse o seguinte, olha, não tenho como calcular agora enquanto ele está nas proximidades do Sol. Tive a curiosidade de perguntar então para ele quanto era essa proximidade do Sol, ou então em relação à Terra, né, que fosse. Ele falou, olha, em relação à Terra, esse corpo celeste se localiza a 7 bilhões de quilômetros aqui. Não sei se você está familiarizado com essas distâncias, né, no espaço, mas o nosso Sol está a 150 milhões de quilômetros. Essa estrela anã está a 7 bilhões de quilômetros. Mas não se engane, como eu disse agora há pouco, assim que ela se libertar da força gravitacional do Sol, ela vai acelerar. E 7 bilhões de quilômetros, para quem está no efeito Stirling, pode ser uma aceleração considerável e esse espaço se encurtaria num tempo bastante curto. Por isso que o nosso astrônomo colocou entre 3 e 6 anos. Como eu disse a vocês, assim que ela se libertar da força de atração do Sol, eles vão poder calcular a trajetória e velocidade e o tempo de aproximação em relação à Terra. Aí sim, eu digo para vocês que pode começar a haver algum tipo de consequência e interferência na dinâmica do planeta e de todos os processos que estão em curso nesse momento, nesse sentido. Pode haver um adiantamento, pode ter uma perturbação, pode ter um desencadeamento de outros processos que a gente não esperava para esse momento, mas certamente isso vai causar algum tipo de mudança um pouco mais severa na nossa forma de viver aqui na Terra. Algumas pessoas, até antes mesmo de nós colocarmos esse programa no ar, vieram nos perguntar o que elas devem fazer. Elas que moram, por exemplo, na faixa litorânea, esse tipo de coisa. E nós dissemos, olha, diante desses fatos, eu não vejo muito como te dizer, fica tranquilo que
Não, mas eu acho interessante ir criando um planejamento para tentar mudar para áreas mais altas, ainda que, de acordo com essas probabilidades aqui de interferência na dinâmica do nosso planeta, eu acredite pessoalmente que as interferências serão numa escala em que realmente não vai haver um lugar seguro, ainda que seja no alto, ainda que seja longe do litoral, porque muitas coisas, muitas mudanças extremas e eventos extremos podem acontecer. E aqui não entra nenhum misticismo, eu quero deixar isso claro mais uma vez. São forças físicas atuando em função da aproximação desse corpo. Há uma outra coisa que esse astrônomo também colocou, eu obviamente estou proibido de dizer o nome dele, por isso que eu não disse até agora. Ele disse o seguinte, que quando o planeta estivesse na altura de Marte, nas proximidades de Marte, nós o veríamos com um volume de 60 vezes o tamanho da Lua. Sabe uma lua cheia? Pensa numa lua cheia. 60 vezes a lua cheia. É o que a gente vai quando ele estiver passando por Marte. Já ouvi, inclusive, outras histórias, obviamente não desse profissional, mas as pessoas dizendo que ele passaria entre a Lua e a Terra. Não há a menor condição disso. Se houvesse, ainda que minimamente, eu já podia dizer que é a extinção do planeta. Porque ele é muito grande para tirar uma fina dessas entre a Lua e a Terra. Não tem como. Agora, eu digo para vocês, e por isso que eu brinquei aquela hora lá atrás, quando eu falei de Lua, arrastou luas, que talvez a nossa Lua sofra alguma consequência maior em relação à passagem do planeta. Porque ele tem, como eu já disse, essa capacidade de rebocar, de atrair outros corpos menores para a cauda dele. Né? Então, são essas coisas que podem acontecer. De qualquer maneira, minha gente, nós temos aí 1 ano e pouquinho de canal Nós e Universo. O canal foi criado com esse propósito, de trazer as coisas, informações que a mídia não cuida, não trata, de maneira séria, realmente tentando organizar essas informações para vocês de maneira muito séria e extremamente confiável. O que a gente quer é que vocês tenham o direito, né, e a possibilidade de escolher o que querem fazer em função dos acontecimentos que se aproximam. É só isso. A decisão final é de vocês. Os fatos estão aqui apresentados. As dúvidas vocês tiram nesse WhatsApp aqui embaixo. Tá certo? E a gente continua de olho em tudo, e qualquer novidade que a gente tenha sobre esse ou outros assuntos que importem a nossa raça ou a nossa sobrevivência sobre esse planeta, a gente volta a falar novamente. Tá bom? Forte abraço a vocês e até o próximo programa.